O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, hoje nós celebramos essa grandiosa festa, né? Festa da transfiguração de nosso Senhor, como já dito no começo. É um mistério luminoso no qual Jesus leva os 3 principais discípulos, né? Pedro, Tiago e João, ao monte e se transfigura diante deles. Muitas perguntas podemos fazer a esse respeito. Em alguns pontos, primeiramente, Jesus, naquele momento, ele vai para um monte, né? O que a tradição reconhece como Monte Tabor. Um monte que até hoje existe e que foi feito 3 igrejas lá, em honra às 3 tendas que Pedro queria fazer. Então até hoje existe essa basílica, se não me engano o nome é Basílica da Transfiguração ou algo assim, nesse Monte Tabor, que remonta ao Antigo Testamento. Dessa forma, desde o princípio o cristianismo sempre faziam peregrinações a esse monte, né? Que é, segundo a tradição, é o lugar onde Jesus transfigurou. Mas nos perguntamos por que Jesus se transfigurou. Meus irmãos, fazendo uma pequena comparação, você, quando vai ao shopping Pantanal, você pega geralmente o ônibus número 24, né? Você para lá na frente. Dessa forma, você sabe para onde você quer ir. Eu quero chegar no shopping. Assim, meus irmãos, nosso Senhor revela a glória
Aí depois a gente vai ver a presença da Trindade, né? A glória que nos espera. Então, como que para fortalecer a fé, para que os discípulos tivessem a firme convicção, através daquelas realidades presentes, que eles tivessem essa firme convicção e crescessem com uma fé sólida nas realidades futuras, né? Ou seja, na glória de Deus que há de ser revelada em nós. O que é isso senão o céu, né? Podemos dizer. Nós somos chamados, né, a filiação adotiva, somos chamados a participar da glória de Deus. Mas que glória é essa? Jesus, para fortalecer a fé dos discípulos, mostrou através da transfiguração. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias. Moisés, a lei, né, judaica, e Elias, a profecia. Então, tanto as leis e os profetas, ou seja, os escritos todos do Antigo Testamento, apontam para a glória de Deus que é manifestado em Cristo. E Pedro não sabia muito o que estava falando. Chegou: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas. É bom ficar aqui? É bom ficar na glória? Sim. Mas como que após tudo isso, né, o temor, os discípulos verem só Jesus, acabou a transfiguração? É como se dissesse: filho, isso aqui é só para mostrar o que te espera, para que seja fortalecido o teu caminho. Assim, meus irmãos, nós somos convidados a olhar a glória de Deus que nos espera, a grandiosidade de Deus que nós somos chamados a participar, que nos espera, porque esse é o fim, esse é o ponto final do ônibus, né? Se você pega um ônibus e não sabe para onde ele vai, no mínimo você tem algum problema. Quem que pega um ônibus e não sabe para onde vai? Assim, se você está na sua vida aqui, essa vida aqui, e não sabe para onde que vai, é a mesma coisa. Pegar um ônibus e não saber para onde que vai. Então, assim, meus irmãos, nosso Senhor nos mostra o fim último, né? O ponto o qual nós somos chamados a estar, a descer, né? Que é a glória de Deus. Na transfiguração também aparece a revelação da Trindade. Em 2 momentos na Bíblia, né? No batismo, o Pai pela voz, o Espírito Santo pela pomba, e o Cristo, que é batizado por João Batista, né? Um batismo simbólico. E agora na transfiguração aparece o mistério da Trindade. Da nuvem uma voz dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Depois a nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem também tem o sentido do Espírito Santo, né? A Shekinah, né? Que fala a nuvem da glória de Deus. E o Cristo que é transfigurado. Assim é revelado a glória da Trindade. E diante de tanta glória, imensa glória, os discípulos caíram com o rosto por terra. E Jesus, né, toca neles e fala: levantai-os, não tendes medo. E aí tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Assim, meus irmãos, os discípulos teriam que passar pela cruz ainda naquele momento, mas imaginemos todas as tribulações que os discípulos tiveram que passar. Eles, pelo menos, né, muitos correram, mas eles lembraram da transfiguração. Mas aquele Cristo transfigurado escolheu passar por esse caminho.
e muitos voltaram, né? Os discípulos voltaram. Assim, meus irmãos, no nosso caminho da cruz, nós somos chamados hoje a olhar não para a cruz do seu dia a dia, mas olhar lá para frente, lá para a glória de Deus, que há de ser revelada em nós, há de ser revelada conosco, que é o céu. Então, com os olhos lá na frente, que esse dia de hoje, da transfiguração de Jesus, possa servir de auxílio, de força para nós, na caminhada do nosso Calvário. Muitas vezes a gente busca a Deus, né, na comunhão, aqui na missa. Nós somos consolados pelo bom Deus. Mas como no Evangelho mostra, né, isso não é para sempre, né? Uma hora você vai ter que sair da igreja, né? Uma hora vai ter que fechar vai ter que fechar a igreja. Você vai ter que sair. Então, que essa experiência de Deus possa te fortalecer também lá fora. E que você viva cada dia com a sua cruz, sabendo que tem um Deus que olha por você. Que tem um Deus que guarda grandes tesouros, esperando por você. Então, meus irmãos, busquemos nos reconciliar com Deus, seja pelo sacramento da confissão, da comunhão. Busquemos nos reconciliar com Deus pela oração. Buscando essa intimidade, o Senhor nos consola e nos dá força e a razão, o fim último, né, da nossa caminhada. Não esqueçamos esse fim último. Pois se a vida não tem um fim último, ela não tem sentido, né? Qual que é a razão de viver? É como chegar no rapaz lá e falar, ó, então, você está nesse ônibus aí, mas você vai parar onde? Ah, eu não sei não. Ué, você está no ônibus, não sabe para onde você vai parar? Ah, toca o barco, né? Eu estou aqui, uma hora vai parar, né? Ô, abençoado. Tão pobrezinho, né? Assim, uma vida sem sentido, né? Ou seja, você está no ônibus e não sabe para onde você vai. Nós cristãos estamos no ônibus dessa vida e sabemos para onde vamos. Sabemos que nos aguarda a glória de Deus. E que essa glória de Deus seja causa e fortaleza para nós no nosso dia a dia, no nosso martírio cotidiano, e a razão pela qual devemos amar os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.